As teorias da física não impedem a possibilidade de viagem no tempo, mas dizer que o evento é possível não significa que ele seja executado. A possibilidade de viajar no tempo e reviver o passado ou conhecer o futuro sempre intrigou as pessoas e foi tema de muitos filmes e histórias em quadrinhos. A história que vou contar agora é uma das histórias que se contam de boca em boca e que se mantêm vivas por gerações. Não há provas reais de seu acontecimento. No entanto, o caso misterioso de uma criança que desapareceu ao sair à procura de frutas no bosque e apareceu novamente completamente igual, com a mesma aparência e a mesma idade, depois de 50 anos. É um dos mitos sustentados na história de casos policiais sem solução, que não foi resolvido, e dos mitos paranormais. No entanto, a polícia não acredita nesta versão e, portanto, assumiu que a menina era outra. Por outro lado, a menina e sua família alegam ser a mesma criança e que algo de estranho e de impossível explicação de fato aconteceu. Eu sou o Sidney Góes e você está no passeio. Vem comigo que no caminho eu te explico. Segundo se conta, numa área bem isolada do Tenerife, vivia a família da pequena Júlia. Com ela moravam o seu pai Fred, a mãe Maria e o irmão Lucas. Júlia era uma criança comum de 8 anos de idade, uma menina boa e obediente criada dentro das possibilidades financeiras daqueles que moravam perto das montanhas, bem longe da cidade. Certo dia, a mãe pediu à menina para que fosse pegar algumas frutas, como sempre fazia. Pela manhã saiu. Caminhou em direção à floresta, já que conhecia bem o caminho. Sabia que, além de não ter animais selvagens, os poucos moradores de uma espécie de vilarejo ou eram amigos ou pessoas da família. A pequena Júlia caminhou pelo bosque, cantando, saltitando, toda feliz atrás das frutas, mas realmente o que ela queria era uvas. Sempre fez tudo isso muito rápido, levava no máximo 30 minutos e voltava para casa. Mas nesse dia, alguma coisa estranha aconteceu porque não voltou. Na verdade, demorou além do previsto e os pais preocupados saíram em busca da filha. Caminharam pelo bosque gritando seu nome. Vasculharam até onde conseguiram, mas o tempo era cruel e a cada hora que passava, mais preocupados ficavam. Foi quando decidiram pedir ajuda e juntaram parentes e amigos e ampliaram o raio de ação nas buscas. Após horas sem sucesso, a notícia se espalhou em chamar as autoridades. Por sorte, com eles vieram também um grupo de voluntários para ajudar a família. Homens e mulheres praticamente cobriram várias partes da floresta. Pouco tempo se reuniram autoridades, amigos, a família e voluntários. Desse modo, compuseram um verdadeiro arsenal de buscadores. Mas não teve jeito, como mágica a menina sumiu. E ao final de 2 semanas, as buscas tiveram fim. Claro, os amigos e os vizinhos não pararam. Nos meses seguintes vasculharam as pedras e as partes mais complicadas das montanhas, mas nem cheiro da menina. Um dos conhecidos teve mais sorte. Encontrou algumas peças de criança em um barranco. Ao lado estava uma cesta parecida com a que levava para coletar frutas, porém não havia pegadas. Claro, rapidamente todos foram chamados. Como pode isso? Se perguntavam. Mais 2 meses se passaram sem a menina. Mas como toda mãe e pai, ainda estavam esperançosos com o retorno da filha. E os anos se passaram. E vocês podem imaginar, quando algo desse tipo acontece na família, além do choro, da tristeza, sem dúvidas, esse fato abalou o casamento. Então, após meses afetados e abalados, o jovem casal decidiu: não queremos mais filhos. As noites eram de orações pela alma de Júlia e para a proteção do outro filho. Na verdade, depois de tanto tempo, já davam como certo a morte da menina. E claro, passaram a se culpar, já que enviaram a menina para coletar frutas sozinha. E assim foi durante meio século. Ao longo de 50 anos, realmente não tiveram mais filhos. Assim como nunca mais foram os mesmos. A mulher, agora com 70, e o marido com 75 anos, era praticamente impossível ter filhos.
Desse modo, levaram uma vida simples e relativamente tranquila, sendo visitados pelo filho aos fins de semana. Às vezes caminhavam pela floresta com os corações apertados, mas com um fio de esperança. E então, em um determinado dia, o casal voltava de uma caminhada. Quase chegando em casa a meia distância, a mulher viu uma menina aos poucos que se aproximava da casa. Tentou entrar, mas estava trancada. Então o casal apertou o passo, mas quando chegaram perto, definitivamente não acreditaram. Na frente, em pé, parada na porta, estava uma menina. Uma menina linda, com cerca de 8 anos de idade. A mulher mexeu os olhos, mexeu na cabeça, mas realmente não era um sonho. Era Júlia, sua filha desaparecida. Nesses segundos, o homem e a mulher ficaram sem fala. Como explicar a filha com a mesma aparência, idade e traje de 50 anos atrás, se perguntavam. E em suas mãozinhas, uma cesta repleta de frutas e com muitas uvas. Ao verem isso, o casal quase teve um treco, mas sem muito pensar, saltaram e lhe deram um forte abraço e muitos beijos. As lágrimas de alegria dos dois molharam toda a roupa da pequena Júlia. Mas algo estranho aconteceu. A menina, sendo abraçada, ficou parada, assustada, sem entender absolutamente nada. Quem são essas pessoas que me abraçam? Se questionava. Também, à sua frente estavam 2 jovens idosos, com cabelos brancos, com algumas rugas no rosto e marcas da extensa experiência de vida. Realmente não eram seus pais, pelo menos como ela conhecia. Mas após uma pequena conversa, com uma certa dificuldade, ela entendeu. Então eles entraram na casa e já dentro os pais queriam uma resposta para aquela bizarrice. A menina então começou a contar uma outra história como se nada tivesse acontecido. E disse que saiu pela floresta em busca das frutas, mas só encontrou algumas bananeiras perto de um barranco. Então voltou para casa, mas percebeu que o caminho de volta estava diferente. Havia alguns arbustos que fechavam a mata. Achou estranho, mas continuou, quando se deparou com as tão queridas uvas. Então, por alguns minutos ficou, coletou e voltou em direção ao barranco. Porém, ele já não estava. Novamente voltou pelo caminho que veio, passou novamente pelos arbustos, mas quando saiu, viu que o céu estava diferente. Era meio azulado, meio amarelado, com tons azulados. Era lindo, mas aterrorizante. Também estava perdida ou em outro lugar. Foi quando correu em direção ao barranco e, ao chegar, ele já estava. Nesse momento começou a chorar e a gritar para alguém encontrá-la. Júlia então resolveu correr o mais rápido que pôde sem saber onde chegar, até que viu a sua casa. Estava um pouco diferente, mas era sua casa. Andou até a porta quando eles a viram. De pé, com os olhos arregalados, os pais ouviam sem acreditar, mas nem ligavam, porque o mais importante era a filha que lá estava. E contaram a ela que foi dada como morta porque 50 anos se passaram desde o seu desaparecimento. Não sabia explicar como ela poderia estar com a mesma aparência e ainda estar vestida com a mesma roupa. Então chamaram os parentes e amigos, os que ainda estavam vivos, para presenciar o impossível. Claro, quem não a conhecia não acreditou e a chamaram de impostora. Os primos ficaram sem palavras. Era a mesma Júlia que vez ou outra brincavam. Foi quando resolveram chamar um famoso professor, conhecedor de coisas ocultas, mas o homem, quando a viu, teve uma reação curiosa. Não se espantou, como já tivesse intimidade com esse tipo de caso, e explicou que muito provavelmente Júlia cruzou essa barreira do espaço-tempo através de um portal, sendo levada 50 anos no futuro. Disse ainda que naquele lugar isso era bem comum acontecer. As pessoas sabiam, mas tinham medo de falar. Não daria para contar quantas pessoas desapareceram nos últimos 20 anos. Algumas viram criaturas bem altas, luzes e naves, sempre sobre o mesmo barranco. E muitas famílias se mudaram exatamente por esse motivo. Esses lugares existem em várias partes do planeta e são usados por esses seres, essas criaturas, para ir a outros mundos, épocas e tempos. E por fim, o professor orientou a todos os moradores que fizessem um voto de silêncio para não reabrirem as investigações e expor a menina. Também não havia como explicar e ninguém iria acreditar nesse grande mistério da natureza. Mas, para qualquer pai, isso não importava. A filha lá estava, com saúde e bem. A menina que voltou 50 anos no tempo.